Vamos continuar a leitura dos versos de Srila Siddhar Maharaj. Sri Premadama Devistotra. São 70 versos, como eu falei ontem, começamos ontem. E, na verdade, o ideal, nós estamos lendo agora o verso e a tradução, mas o ideal, a orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, é que todas as noites nós cantemos 10 versos. Então, como eu já falei ontem, mas de repente alguém não estava ontem, está hoje assistindo, começamos cantando do 1º ao 10º no sábado, do 11º ao 20º no domingo, do 21º ao 30º na segunda, e assim por diante até chegar na sexta, que cantamos do 61 ao 70. Então, mas agora nós estamos lendo tanto o verso quanto a tradução dele para o português. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, por enquanto ainda não, eu leio agora, mas se alguém tiver, pode escrever aí nos comentários do Facebook. Então, vamos ler o 6º verso do do Sri Premadama Devistotra. Então é assim: Sri Chati Dulala Balya Balasanga Chanchalan Akumara Sarva Shastra Dakshatarka Mangalam Chatra Sanga Ranga Digdishu Darpa Sanharan Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram. Então, o que significa esse verso? Sri Gauranga Deva, o filho de Sati Devi, sempre executava passatempos infantis, travessos, na associação dos meninos mais mal comportados. Nimai era como o bebê Krishna, o filho de mãe Yashoda. Então, Mahaprabhu, na época chamado de Nimai, por que o nome dele Nimai? Porque ele nasceu embaixo de uma árvore de Nim. Árvore de Nim tem árvore lá até hoje. Claro que não é a mesma, é uma descendente da árvore, né? A árvore morreu e tem os descendentes lá. A descendência da árvore está lá em Mayapur, em Yogapiti. E o que significa isso? É dito na Índia que a árvore de Nim, ela afasta fantasmas, ela afasta maus olhados. E eles têm muita essa cultura. Então foi colocado o nome de Nimai nele. E ele era travesso como o Krishna pequeno, como o Gopal. Muito travesso. Ele brincava, como diz aqui, com os mais travessos. Com os mais, vamos dizer aqui, em termos normais, aquele mais levado, aquele que era terrível, criança terrível. Ele andava com esses e brincava com esses. Então, Mahaprabhu é como Krishna. Quando criança, nos seus passatempos infantis, ele aprontava muito. Ainda que travessos, não somente eram agradáveis para ele, mas agarravam o coração de seus devotos. Durante os seus anos de adolescente, o Senhor adquiriu
maestria sem igual com respeito à conclusão das escrituras antigas, com uma lógica sem precedentes sobre o seu comando, o senhor Visvambara é outro nome de Mahaprabhu. O senhor Visvambara ardilosamente estabeleceu a doutrina auspiciosa do Shuddha Bhakti, a dedicação pura, a doce verdade absoluta, o Senhor Krishna. Então, Shuddha Bhakti é a devoção pura, é a dedicação pura, Shuddha Bhakti. Desse modo, derrotando a doutrina da lógica seca, estudada naquele período pelos lógicos orgulhosos e secos, que eram todos eruditos, quase ateus. Mais tarde, no decorrer de seus passatempos de adolescente, na companhia de seus estudantes de gramática, às margens do rio Ganges, o Senhor conquistou o orgulho do mais famoso erudito sânscrito de todos os tempos. O nome dele era Digyujai Pandit. E ofereço as minhas reverências àquele belo senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então, Mahaprabhu, nos passatempos infantis, ele era muito arteiro. Como Krishna, aprontava muito. E na adolescência, ele começou a mostrar que ele era um expert em escrituras antigas. Ele derrotava todo mundo. Nimai Pandit derrotava todos em debates filosóficos. Ninguém conseguia derrotar Nimai Pandit. Quando ele foi receber sannyasi, em Katua, ele foi receber sannyasi, quando ele chegou lá, e falaram para ele, você é o Nimai Pandit, o famoso Nimai Pandit, o erudito que ninguém vence lá em Navadvipa. E Navadvipa, na época, era o local que tinha todos os grandes eruditos. Não havia outro lugar que tivesse tantos eruditos como lá. Se você queria debater e ganhar de alguém, e ser famoso pelo seu debate, ser um Pandit famoso, você tinha que ir em Navadvipa, debater com eles. E ninguém ganhava de Nimai Pandit. Ninguém. Até esse daqui, esse orgulhoso aqui, esse Pandit orgulhoso, Digyujai Pandit, e até ele perdeu de Nimai Pandit. Ninguém ganhava dele nos debates filosóficos. Vamos para o outro verso, o 7º verso do Prema Dama Devistotra. Então ele fala assim, Varyapatra Sarmeya Sarpa Sangakelanam Skandavahi Chaura Tirtha Viprachitra Lilanam Krishna Nama Matra Balya Kopashastri Saukaram Premadama Devaneva Naumigora Sundaram. O que quer dizer esse verso em português? Durante os seus passatempos infantis, Nimai tornou-se
Espera aí, só um minutinho. Desculpa. Durante os seus passatempos infantis, Nimai sentou-se entre potes de barro descartados que haviam sido usados para cozinhar preparações para o Senhor Vishnu. Ele também brincava com animais sujos, como cachorrinhos. Em certa ocasião, ele deitou sobre uma cobra, tratando-a como se ela fosse Anantashecha. Certa vez, Nimai foi roubado por 2 ladrões que estavam decididos a levar os ornamentos que decoravam a sua encantadora figura. Pondo Nimai sobre os seus ombros, eles conversaram. Eles convenceram o menino a vir com eles. E então, rapidamente, fugiram com ele. Entretanto, devido à potência Yogamaya do Senhor Supremo, eles repentinamente descobriram que haviam chegado de volta à casa de Nimai. Então aqui, Yogamaya é a ilusão nos passatempos de Krishna, nos passatempos aqui de Mahaprabhu, do Senhor Supremo. Ela atua lá em Goloka Vrindavana, ela atua aqui também nos passatempos do Senhor, aqui quando ele vem para a Terra. Yogamaya não é Mahamaya, que é a ilusão que nós temos. É Yogamaya. Ela participa dos passatempos transcendentais de Krishna. Então eles foram roubar Nimai, que tinha vários ornamentos no corpo. Foram roubar, 2 ladrões foram roubar e saíram com ele e iam raptá-lo. Mas Yogamaya fez a ilusão nesses ladrões e quando eles viram, eles voltaram. Eles saíram com Nimai e voltaram para a casa de Nimai. Isso é Yogamaya. Quem pode ir com Deus? Ninguém pode ir com Deus. Também é dito, ninguém pode ir com um discípulo, com um devoto de Deus. Ninguém pode ir contra um devoto puro de Deus. Muito menos contra Deus. Quem consegue fazer isso? Tem a história também de Krishna, né? Que o Senhor Brahma esconde os vaqueirinhos, seus amigos, as vacas, tudo numa caverna. E quando o Senhor Brahma vê, está tudo lá, Krishna está brincando com eles novamente. E aí ele vai na caverna e estão todos na caverna, mas ao mesmo tempo eles estão brincando com Krishna. Então, não adianta querer roubar Krishna, Mahaprabhu, não adianta querer iludir eles ou enganá-los. Eles mandam em tudo, eles controlam tudo, eles são o controlador supremo. Então, continuando aqui a leitura, mais tarde, um famoso mendigo Brahmana visitou a residência de Jagannatha Misra, o pai de Mahaprabhu. Quando o Brahmana começou a oferecer algumas preparações que havia cozinhado para o Senhor Gopal, para Krishna, Nimai estragou a oferenda, comendo os alimentos, enquanto o mendigo os oferecia, o Brahmana, né? Enquanto o Brahmana oferecia em meditação. Depois de ter feito isso, 3 vezes com o Brahmana, o Senhor revelou-lhe a sua forma de 8 braços. Então essa história também é muito conhecida. Já várias vezes Silachara Maharaj contou, tem livros da nossa missão. Era um Brahmana que foi lá e Jagannatha Misra e Mãe Sati Devi, os pais de Mahaprabhu, eles não tinham nada para oferecer para o Brahma.
Então eles falaram para o Brahma, fica aqui, cozinhe, ofereça para Deus, depois nós honramos pela sada. E o Brahma aceitou, ele não queria, mas depois ele aceitou, e aí ele foi cozinhar. Cozinhou, quando ele estava oferecendo, como foi dito aqui, Nimai foi lá e comeu a comida. E o Brahma ficou muito bravo, chegou para o pai e a mãe e falou, o seu filho foi lá e estragou toda a oferenda. E aí eles pediram desculpa e falaram, cozinhe de novo, cozinhe de novo. Aí ele foi lá e cozinhou tudo de novo. Quando ele cozinhou de novo, e aí ele foi oferecer, Nimai foi lá e comeu de novo. E aí ele ficou muito bravo. Aí até o irmão de Nimai, Visvarupa, o irmão de Nimai, até ele foi falar com o Brahmana, não, meu irmão é assim mesmo. Nós vamos cercá-lo agora, nós vamos prender ele no quarto, não se preocupe, pode fazer, ofereça que vai dar certo agora. E o Brahmana cozinhou de novo, a terceira vez, foi lá, foi oferecer, e quando ele viu, Nimai tinha saído, a mãe tinha adormecido, Nimai tinha saído e foi lá e comeu também a boga que estava sendo oferecida. E aí o Brahmana ficou muito bravo, e Nimai falou para ele, eu não entendo você está me oferecendo e quando eu venho comer você briga comigo? O garoto falou para o Brahmana. E o Brahmana ficou mais bravo ainda, aí ele mostrou a forma de 4 braços, como foi dito aqui. De 8 braços, desculpa. Ele mostrou a forma de 8 braços. E aí o Brahma viu que realmente ele era a suprema personalidade de Deus. Então tem vários passatempos com Nimai. Assim como com Krishna. Tem vários e vários passatempos infantis de adolescente também. Continuando aqui a leitura. Sempre que a criança Nimai chorava, zangada, ele somente podia ser pacificado pelo cantar dos santos nomes do Senhor Supremo, Sri Krishna. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Goranga Sundar, a forma divina do Krishna Prema. Então, Nimai, desde criança, quando ele apareceu, ele chorava. E aí as devotas pegavam ele no colo, a mulher de Shrivasacharya, a mulher de Advaitacharya, Sita Thakurani, a mulher de Advaitacharya, Malini, a mulher de Shrivasacharya, pegavam ele no colo, mas ele não parava de chorar. E aí quando começavam a cantar o seu santo nome, quando começava a cantar os nomes de Deus, de Krishna, ele parava de chorar. Porque ele veio distribuir o Mahamantra Hare Krishna. Ele veio distribuir os santos nomes. Ele apareceu no Gora Purnima, na lua dourada. Ele apareceu na lua cheia dourada. Mas era um eclipse lunar. E na Índia era comum, ainda é comum, as pessoas no eclipse ir para o rio Ganges, ficar à beira do Ganges e todos cantarem os santos nomes. Porque não é auspicioso ficar olhando para o eclipse. Aqui no Ocidente todo mundo tem mania, vai ter eclipse, fica todo mundo querendo olhar, tanto da lua como do sol. Não é auspicioso olhar. E os hindus, eles vão e ficam cantando o santo nome. Então, quando o Mahaprabhu apareceu, estavam todos cantando o santo nome. Quando ele chorava, as devotas cantavam o santo nome e ele parava de chorar. Quando ele entrava em êxtase, inconscientemente, ele ficava inconsciente, em êxtase, ele só voltava à realidade do mundo material quando cantavam o santo nome para ele. Então ele veio trazer justamente o santo nome para nós. O Yuga Dharma dessa era, que Mahaprabhu veio trazer, é canto dos santos nomes congregacionalmente. Todos os lilas dele, tudo que acontece tem o santo nome envolvido. Não só dele, como os dos devotos dele também. Vamos ler então aqui o outro verso.
Snanagana Varibala Sangaranga Kelanam Balikadi Parihasya Bangibalya Lilanam. Só um minutinho. Kornatarka Chatra Shiksha Kadi Vadatat Param Premadama Devaneva Naumigora Sundaram. Esse é o 8º verso e diz o seguinte: em seus passatempos infantis, Nimai brincava esportivamente. Na verdade, aqui está escrito brincava, mas ele continua brincando. Foi bom aqui o erro da leitura, porque ele continua brincando. Agora estamos aqui lendo essa composição de Srila Siddhar Maharaj, mas ele está brincando lá em Navadvipa. E ele também está em Puridan, em passatempos, em amor puro, de separação também em Puri. Então tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo acontece ao mesmo tempo e não para. O Lila continua. Krishna está lá em Vrindavana, Krishna está brincando com as golpes, com Srimati Radharani. Nimai Pandit também está lá como criança, está como adulto em Puri, está recebendo sannyasi, tudo ao mesmo tempo. Para nós é muito difícil de compreender isso, mas é o termo que é usado, a Chincha Beda Beda Tattva. É inconcebível para nós compreender isso. Como que pode acontecer tudo ao mesmo tempo? Pode, e não só pode, como acontece. Então, quando ele brincava, ou enfim, ele está brincando em passatempos infantis, esportivos, ele brincava nas águas do rio Ganges, de várias formas, com os seus coleguinhas de escola. Às vezes, Nimai, com vários gestos sorridentes, também provocava as meninas que vinham nadar no Ganges. Este mesmo menino, pequeno, contudo, frequentemente apresentava argumentos e contra-argumentos astutos diante de seus colegas de classe e professores. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo senhor dourado, Goranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então, nos passatempos infantis dele aquático, ele brincava com os amiguinhos, ele também com as garotas, ele fazia gestos sorridentes, brincando com elas, como Krishna. Krishna escondia a roupa das golpes quando elas iam brincar, quando elas iam nadar. Então tem os passatempos aquáticos também. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, um garoto travesso, ele também debatia com professores, com os colegas. Ao mesmo tempo que ele era muito travesso, ele também tinha esse lado dele, de Pandit, de debater, de ganhar nos debates com os colegas, com os professores da escola, enfim, com todos. O outro verso agora, o 9º verso. Shri Nimai Panditeti Nama Deshavaditam Navyatar Kadaksha Laksha Dambidamba Kanditam Stapitarta Kanda Kanditarta Sambaram Premadama Devaneva Naumigora Sundaram.
esse é o 9º verso, e diz o seguinte: durante os passatempos adolescentes do Senhor, ele ficou famoso e respeitado amplamente como um grande erudito, Nimai Pandit. O Senhor desmontava o falso orgulho de milhões de lógicos eruditos, arrogantes, deixando-os sem palavras, ao cancelar e reverter as suas conclusões pré-estabelecidas. O Senhor, então, criticava a sua própria opinião e retificava, rejustificava a lógica deles que havia derrotado. E ofereço as minhas reverências àquele belo Senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então, nesse verso aqui, Srila Siddhar Maharaj está falando que Mahaprabhu, nos passatempos de adolescente dele, ele vencia todos que tinham orgulho, o ego alto, milhões e milhões de pessoas, ele vencia todos. Mas ele vencia com o argumento dele o que os outros tinham falado. Depois, ele rebatia o argumento que ele venceu os outros. Ninguém consegue fazer isso, Mahaprabhu sim. Tem vários casos disso. Vários e vários casos. Se eu não me engano, foi com Sarvabhauma Bhattacharya, que descreveu vários versos e lendo sobre o Śrīmad Bhagavatam, lendo, e Mahaprabhu quieto, uma semana escutando, uma semana somente escutando sobre a conclusão do Bhagavatam, e não falava nada. E aí Sarvabhauma Bhattacharya falou para ele: você não fala nada? Você está entendendo? Ele falou: sim, o que você lê do Bhagavatam eu entendo, a sua conclusão não. Como assim? Ele falou: não, sua conclusão está errada. E aí Sarvabhauma falou vários versos, e Mahaprabhu falou muito mais slokas sobre aquele assunto. E aí Sarvabhauma se rendeu a ele. Viu que realmente ele era supremo. Então tem vários casos que Mahaprabhu, em várias circunstâncias, ele fazia isso. Ele debatia, ele ganhava, claro, no debate filosófico, depois ele rebatia a própria conclusão que ele tinha chegado, e as pessoas ficavam, assim, abismadas com esse poder de Nimai Pandit, de fazer isso, de ter essa capacidade de ganhar e depois rebater o que ele mesmo tinha falado. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta? Ou se o som está bom. Por enquanto ninguém fez nenhum comentário, então vamos continuar aqui a leitura. Vamos agora ler o 10º verso que Srila Siddhar Maharaj escreveu. Sloka Ganga Vandanartha Jigidi Subhasitam Vyatyalankrita Didosha Tarkatarta Dimitam Dwasta Jukta Rudabudi Datadima Dadaram Premadama Devan Eva Naumigora Sundaram. Essas palavras aqui são difíceis, porque não são comuns para nós, como nós estamos acostumados nas canções, enfim, são palavras em sânscrito. Quando a canção é feita em sânscrito, é muito mais difícil de pronunciar, são palavras novas. Então, você pega outra canção em sânscrito também, Sri Siddha Modarastakam, são palavras muito difíceis de pronunciar. Nós não estamos acostumados. Então, o que quer dizer esse 10º sloka?
Depois que o grande erudito sânscrito Keshava Kashmir tinha intelectualmente conquistado todas as 10 direções, ele ficou diante de Sri Chaitanya Mahaprabhu, às margens do rio Ganges. A pedido do Senhor, ele espontaneamente compôs e recitou muitas preces maravilhosas em glorificação do sagrado Ganges. Sri Gauranga-deva, então, deixou o erudito atônito quando relembrou todos os versos e apontou vários erros de retórica em suas composições. Keshava Kashmira ardilosamente apresentou muitos argumentos lógicos em seu próprio favor, mas ele foi, por fim, derrotado. Finalmente, quando a incompetência de Keshava Kashmir foi exposta, a sua inteligência ficou totalmente perplexa. O senhor Gauranga, compassivo, respeitou-o do modo apropriado a um grande erudito, impedindo que os seus alunos que estavam presentes rissem do Pandit. Eu ofereço as minhas reverências àquele belo senhor dourado, Gauranga Sundar, a forma divina de Krishna Prema. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está contando outra história, que Keshava Kashmira, ele era um grande erudito, cheio de alunos, e como foi dito aqui, Mahaprabhu derrotou ele. Mas Mahaprabhu não deixou com que os alunos rissem do seu professor. Ele fez um arranjo para que, mesmo derrotando Keshava Kashmira, ele não deixou ele numa situação difícil com seus alunos. Então ninguém conseguia vencer Mahaprabhu nos debates. Ninguém, as escrituras antigas, ninguém dominava tanto as escrituras antigas como Mahaprabhu. E esses versos que Srila Siddhar Maharaj compôs aqui, o Sri Premadama Devistotra, na verdade conta a história de Mahaprabhu. Começamos ontem a ler ele falando sobre o aparecimento de Mahaprabhu. Agora estamos lendo os passatempos primeiro infantis e agora os adolescentes. Já falamos hoje também sobre os passatempos aquáticos. Então, esses 70 versos, Srila Siddhar Maharaj, ele fez um resumo da vida de Mahaprabhu em 70 versos. E compostos de uma forma bela, uma rima muito bela, uma composição extremamente auspiciosa. E temos que cantar todas as noites 10 versos desse por dia. Isso é a orientação do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Poucas pessoas fazem isso, mas é orientação. Porque a vida de Mahaprabhu, se você cantar, como é dito no livro, está dito no livro, para cantar todos os dias, de segunda a segunda, 10 versos por dia. Em uma semana você termina. Então, em uma semana, você cantou a vida de Mahaprabhu. Toda semana você cantará a vida de Mahaprabhu em versos compostos. Então, estamos lendo agora a tradução para que todos tenham a compreensão, todos nós tenhamos a compreensão da importância desses loucas 70 versos.
dessa canção que Srila Siddhar Maharaj compôs. Veja só a grande fortuna. Se você cantar, como eles falam, 10 por noite, em uma semana você cantou a vida de Mahaprabhu. Nós temos que seguir as orientações dos gurus. O verso 71 e 72, eu vou até ler agora aqui, para que nós possamos compreender o que eu estou falando. Deixa eu pegar aqui, para ver o benefício de se cantar todos os dias. Deixa-me ver aqui onde está. Esses versos ainda não estão revisados. Shripad Tapasi Maharaj que traduziu, mas não está revisado. E ele traduziu já no final da vida dele, então não deu tempo de revisar, mas ainda vamos ter isso revisado algum dia. Ainda algum dia vamos ter isso daí revisado, para distribuir para todos. Nós estamos lendo aqui agora, tem alguns erros, né, que eu estou tentando, lendo e arrumando, erros de digitação, erros também de concordância, né, de gramática. Então vamos ler aqui o 71 e o 72. É o final, né? Ele diz assim, ó: quem fielmente recitar esta composição de 70 preces, conhecida como Premadama Devistotra, terá a oportunidade de servir a esse belo senhor dourado, Gauranga Sundar, que é ninguém mais do que o próprio Shyama Sundar, Krishna, recoberto pelo coração e pela auréola Bhava Ekante de Shrimati Radharani. E o outro 72 fala, essas preces foram compostas no 5º século depois do aparecimento de Sri Chaitanya Mahaprabhu por um certo discípulo sannyasi de Srila Sarasvati Thakura, chamado Sridhar Sila Bhaktirakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Então, se você cantar, como diz aqui, fielmente, todos os dias recitar essa composição de 70 preces, conhecida como Premadama Devistotra, terá a oportunidade de servir esse belo Senhor Supremo, Mahaprabhu. Então, no final, Srila Siddhar Maharaj fala justamente isso, o benefício de todo dia cantarmos 10. É claro que cantar 70 num dia é difícil, mas 10 por dia é rápido. Rapidamente você canta 10 por dia. Você começa a pegar a prática da pronúncia, porque são palavras difíceis, mas você todo dia fazendo, toda semana você vai cantar o mesmo verso. E rapidamente, decorar é muito difícil. Decorar é muito difícil porque você vai cantar uma vez por semana só cada verso. E são 70. Mas você conseguir pronunciar não vai ser tão difícil assim. Então, nós devemos fazer o que os gurus estão orientando. É para o nosso bem. Quanto mais fizermos isso, melhor para nós. Cantar, como disse lá Char Maharaj, no mínimo 5 de manhã e 5 à noite, canções. No mínimo. Mas o Premadama Devistotra, ele está além dessas 5. O mínimo são 5, mas se você cantar mais, como é a orientação aqui, é melhor. Se você recitar todo dia você recitar o Shri Shikshastakam, que são os 8 versos, os 8 slokas que Mahaprabhu escreveu de próprio punho. A única coisa que Mahaprabhu escreveu de próprio punho, alguns falam que o Brahma Samhita foi Mahaprabhu que escreveu. Não, não foi. Os gurus falam, a única certeza que ele escreveu são os 8 versos Sri Shikshastakam.
Se você recitar todo dia os 8 versos, que é rápido também, você terá uma grande fortuna espiritual. Quem falou isso? Srila Krishna Das Kaviraj Goswami, o autor do Sri Chaitanya Charitamrita. Isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. No final do livro é falado isso. Então, se nós fizermos o que eles estão orientando, nós vamos ter realmente a limpeza da alma de forma apropriada. Quanto menos nós fazemos, menos teremos a limpeza da alma. Não há como você limpar a alma sem servir Deus. Isso é impossível. E quanto mais você servir Deus, mais você limpará a sua alma. Claro, e para limpar a alma e servir Deus tem que ser com a orientação do Guru, não com o que a sua mente quer. Quando você faz um serviço, você acha que é um serviço, qualquer ação que você faça que não tem a orientação do Guru para fazer, você está servindo Maya. Você está servindo Mahamaya, ilusão. Quando você faz qualquer serviço que o Guru orientou a fazer, você está servindo Krishna. Tem uma diferença grande. A ação pode ser a mesma. Você pode visitar um lugar sagrado, sem o Guru orientar, você está servindo Maya. Porque é a sua mente que mandou você ir lá. Você está fazendo turismo. Como diz Srila Acharya Maharaj. Se você vai num lugar sagrado e o Guru falou para você ir, você está servindo Deus. Qualquer coisa que o Guru mandar você fazer é serviço a Deus. O Guru genuíno, né? Estamos sempre falando de Guru genuíno. O Guru falso não vem nem ao caso, não vamos nem falar de um Guru falso, que existem milhares. São pouquíssimos os Gurus genuínos. Aquele que tem condições, ele vai te ensinar para você sair do mundo material, para você conseguir amor puro por Deus. O Guru genuíno é aquele que vai te ensinar tudo o que você tem que fazer para você conseguir atingir Krishna Prema, amor puro por Deus. O Guru que não faz isso, ele pode até saber, mas se ele não passa isso para o seu discípulo, se ele não passa isso para os outros, ele não é um Guru genuíno. Ele está enganando a todos. Se ele sabe, ele tem que passar o que ele sabe de correto. Não esconder para ter mais discípulos. Alguns gurus fazem isso. Eles sabem tudo que tem que fazer para ter amor puro por Deus, praticar, mas eles não passam isso para os discípulos. Por quê? Porque ele tem medo de perder o discípulo. E medo de perder o discípulo, por quê? Porque o discípulo todo mês doa algum valor para ele, em dinheiro, enfim, faz uma doação para ele. Então esse não é um Guru genuíno. O Guru genuíno é aquele que vai dar tudo o que ele sabe, que ele aprendeu do Guru genuíno dele. E o Guru genuíno dele aprendeu do Guru. E assim até chegar em Rupa Goswami, que aprendeu de Mahaprabhu. Tudo que Mahaprabhu tinha que passar para nós, ele passou para Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, enfim, Raghunatha Das Goswami. Então nós temos que seguir o que o Guru genuíno fala para limpar a nossa alma. Vamos ver isso aqui agora. Por enquanto também não houveram perguntas nem comentários. Vamos cantar agora o Nama Sankirtan, Hari Harai. À noite continuaremos com as aulas de Srila Acharya Maharaj. Ontem nós lemos o início da aula, é uma aula bem longa, falando sobre a rendição. O que é rendição é o título da aula. Uma aula extremamente importante de ontem à noite, lida. A aula de Srila Acharya Maharaj foi lida ontem. Quem puder, não viu, entre no Facebook, está lá gravada a aula de ontem. Extremamente importante. E hoje vamos continuar essa aula. Às 20 horas começa a aula, às 19 horas começa o Arati com as canções. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan, Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco hoje. Hari Harai Nama Krishna Jadavaya
Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha Hoite Vigna Nasha Vistapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Asapar Padarini Rapanchara Ade Charana Sevi Bhakta Saniva Janame Janame More Opila Jai Goshai Jobe Prache Koilo Vaso Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Vaishnava Pad Padma Puriyasha Sankirtan Kohe Narottama Das Harinam Sankirtan Kohe Adama Das Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari
Sacinandana Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Haribo, 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 Haribo. Vamos ver então quem participou conosco hoje, aqui da transmissão. Temos aqui o Vijay Aksha Prabhu, Ishan Krishna Prabhu, Peraí, só um minutinho. A Malini Devidasi, Batim, Paola conosco também. Deixa eu ver aqui também. E temos aqui também a Priyadarshini Didi participando conosco. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até a noite às 19 horas com o programa da noite.